Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um episódio. Eu já ia falar sobre NBA na Força do Hábito, mas é sobre basquete. A gente acabou minutos atrás, Brasil e Alemanha, segundo jogo da seleção brasileira no torneio masculino de basquete nas Olimpíadas. Por isso que o episódio está saindo um pouco mais tarde do que de costume. Normalmente você acorda na terça-feira, o programa já está disponível, mas o principal fato, a principal notícia que a gente precisava falar hoje era sobre o torneio olímpico, então não valia a pena postar um episódio. Resolvi segurar para gravar no final da tarde com o Ricardo Stabolito, editor do Jumper. A gente vai analisar a derrota do Brasil. O Brasil foi derrotado pela Alemanha por 86-73, segunda derrota do Brasil na competição. Perdemos para a França também por 78, eu não lembro agora o placar, foi por 12 pontos que a gente perdeu. 78-66. Isso, exatamente, muito obrigado, Ricardo. E tá dentro mais ou menos do esperado, mas até a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, Ricardo? Os jogos, acho que o que frustra a gente é como os jogos estão acontecendo, porque contra a França o Brasil fez um excelente primeiro tempo, não conseguiu segurar. Contra a Alemanha o Brasil começou muito mal, e aí entra o Iago ali claramente no sacrifício, faz uma dupla muito boa com o Caboclo, o Brasil reage, chega a passar no placar, Caboclo comete a quinta falta no... Eu quero falar sobre Bruno Caboclo isoladamente, né? Mas ele deixa o jogo ali na metade do terceiro quarto, e aí o Brasil não consegue fazer mais nada. Eu achei que o Brasil pelo menos foi inteligente de se esforçar até o final, né? Conseguiu estancar um pouco da sangria. Mas os dois jogos, a sensação é que se o Brasil tivesse feito um jogo mais equilibrado ao longo dos 40 minutos, o Brasil poderia estar com um saldo de pontos muito melhor. E a gente vai falar sobre situações para classificação e tudo mais. Mas o Brasil acaba... Ambas as partidas eu sinto que o placar acabou um pouco mais largo do que o Brasil poderia ter conseguido. Esse é o grande ponto. Primeiro, um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. E, assim, essa é a sensação, né, Gabriel? Assim, no geral, quando você pega o geral mesmo, tudo, você tem claramente, assim, dois resultados. O Brasil vai perder por 12 pontos para a França e por 13 pontos para a Alemanha. Você fala para mim antes de começar o torneio olímpico. Eu falo para você, é isso, né? Não tem muito o que discutir. Aliás, como eu disse para você, eu acho que até os 12 pontos para a França até poderia ser pior. Então, acho que assim, que a França está jogando muito mal. Hoje quase perdeu para o Japão, né? Então, assim, você para pensar, afastando, e fala, tá, é isso. O Brasil é isso. Infelizmente, a seleção brasileira de basquete, a lógica é essa mesmo. Agora, o problema é que a gente tem que enfrentar os 40 minutos de basquete, né? E os 40 minutos de basquete, o contexto, eles contam uma história de um Brasil que, no primeiro jogo, são jogos diferentes, embora tenha um quarto especificamente, que o Brasil jogou muito bem contra um e outro adversário. Contra a França, a gente começou muito bem, até porque a França não está jogando tão bem, como a gente viu hoje, né? Contra o Japão também. E contra a Alemanha, o mais frustrante é que a gente vê o segundo quarto e fala, o Brasil encontrou respostas aqui. E a gente volta o segundo tempo do mesmo jeito que começou, e aí a gente joga tudo no lixo e volta tudo pro zero. Essa é a grande questão. O Brasil tá jogando como uma seleção que trocou de técnico há 3 meses, né? Basicamente é isso, mas tem um problema, Gabriel, nessa história. É um caso de um time que o técnico assumiu há 3 meses, mas que ele já teve uma primeira passagem e ele traz as convicções dele da primeira passagem para a segunda. Então você tem várias decisões, tanto em convocação quanto em rotação, que são extremamente questionáveis. Né? Então você herda Cristiano Felício, você herda o Didi, você herda algumas coisas, né, que você olha e fala, tá, talvez naquela primeira passagem de Petrovic fazia um sentido, mas nesse momento especificamente é complicado. Sobre o Felício, ele tá indo muito mal. E ele é um jogador diferente desde aquela lesão que ele sofreu. Ele voltou pro Mundial, né? Ele ficou quase um ano parado, se eu não me engano, antes do Mundial. E ele é um jogador diferente. Ele é um jogador pior do que ele era.
É porque eu não quero que vire uma coisa assim, porque o Felício tá meio que virando aquele jogador do time da seleção masculina de futebol que comete um erro no jogo importante, aí o cara pro resto da vida é o culpado, né? E o Felício, ele é um pivô reserva, né? E ele tá jogando mais do que ele deveria. Ele tá jogando mal, as mãos dele são péssimas, até tava conversando com um amigo meu durante o jogo, né? Não tem um pick and roll que, tipo, ele faz o bloqueio e consiga receber de volta o passe. E quando ele consegue segurar a bola, ele não consegue finalizar, né? E eu acho que ele tá sendo colocado numa posição ruim ali, né? E você tem, por exemplo, o Mãozinha, que foi bem no primeiro tempo contra a França, quando o Caboclo e o Lucas Dias tiveram problemas de faltas. Ele basicamente não volta a jogar no segundo tempo. Ele entra, se não me engano, no segundo tempo agora. Eu não acho que ele não jogou no primeiro tempo. No segundo tempo eu lembro com certeza dele ter entrado contra a Alemanha. Ele comete um erro defensivo e o Petrovic já tira ele. É basicamente alinhado com o que você falou, né? Porque exatamente, é um cara, assim, o Mãozinha não está no primeira passagem de Petrovic, então assim, ele não vai ter tanta paciência com ele quanto ele tem com o Felício, que eu concordo plenamente com você, Gabriel. A gente não tá aqui para destruir o jogador, mas assim, Cristiano Felício você foi muito feliz em lembrar, ele era um jogador antes da lesão e hoje ele é um jogador. Ele já não era um ícone de mobilidade antes da lesão. Hoje ele é um Moai. A mobilidade dele é muito tanto que baixa. ele acerta com um time do Japão que não é nem um time da elite do basquete japonês, né? E o próprio basquete japonês já não é um... É um cara que já... As portas na Europa meio que fecharam, né? Só que aí o Petrovic, acho que... Se perguntar pra ele, pô, que time que joga o Felício? Ele vai falar Chicago Bulls. Eu não tenho tempo pra acompanhar muito basquete europeu, basquete nacional, né? Eu acompanho NBA e NFL e já é coisa pra cacete. Quais seriam as alternativas, né? Porque tem o Márcio, né, que joga no NBB, que chegou a ir pra Summer League com o Atlanta Hawks na última temporada e tal. Quem que poderia ter sido esse cara que, na sua opinião, que poderia estar nesse lugar do Felício? Eu sou bem sincero com você, Gabriel. Eu também não sou cara também que acompanha mais assim assiduamente o basquete nacional, você sabe disso. Aliás, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que assim, você acompanha 2 ligas, para mim já é impressionante, porque eu acompanho uma e acho demais já para acompanhar assim com uma profundidade aceitável para vir aqui conversar com você e tentar posicionar algum tipo de opinião. Mas muito se fala nas redes sociais, quando se critica o Cristiano Felício, do Tim Soares. Um cara que tem uma passagem muito curta pela seleção, muito breve pela seleção, pelo que eu lembro. Eu, particularmente, tive que pesquisar, eu tenho que pesquisar aqui para saber onde ele está. Mas também, assim, o ponto que eu queria chegar não tem um Thiago Splitter fora da convocação, não tem um Nenê fora da convocação. Não tem. Não tem, isso é certo. Isso não tem alguém inquestionável que você fale, olha, o Cristiano Felício está sendo chamado, esse cara não tá, isso é um absurdo. Não tem. Aí você parte um pouco para a lógica do goleiro em Copa, né? Você chama um cara de confiança seu, quando você não tem uma sumidade na posição, quando você não tem um cara que está acima de qualquer discussão. O homem de confiança do Petrovic, até porque já trabalhou bastante com ele, é o Cristiano Felício. E eu não acho que e assim, Gabriel, eu acho que nas redes sociais em geral há um exagero. Eu acho que o Felício também não está tão horroroso assim, como assim, parece que o mundo vai cair quando o cara entra em quadro. Porque eu acho não que acho ele que tá nessa pegada. Mas ele vai, fala você que eu quero ver se eu concordo. É porque eu acho que ele é muito grande e ele é um pouco desengonçado. Então quando ele erra, fica muito na cara que ele erra. Muito chamativo. Ele é pesado, ele é um cara. Então, assim, por exemplo, você sai do Caboclo e vai pro Felício, Gabriel, você tem um problema muito sério, especialmente quando o Iago tá em quadra, que é a mudança de ritmo. Você tem o Iago tentando puxar velocidade no time, e se ele puxar velocidade, ele vai ter que atacar uns 7 segundos com 4 em quadra, porque o Felício tá chegando. O Felício tá vindo de um garrafão para outro e tá chegando, sabe? Então é muito complicado. E que é muito o problema do que acontece hoje também, quando sai o Caboclo. Quando com o Caboclo e o Iago você tem um certo ritmo, time, uma certa fluência. Quando entra o Felício, essa fluência cai. Cai naturalmente porque ele... Aliás, tem uma posse acho que logo depois que o Caboclo é eliminado do jogo. Não é logo depois, porque quem entra primeiro é o Mãozinha. Depois entra Sim.
entre o... Felício. Meu Deus, entre o Felício. Mas assim, é um momento, na primeira posse, ele volta para a defesa, Gabriel, ele volta correndo, mas é um esforço descomunal ele correndo para meio que não atrasar tanto o time, ou a defesa do time, para não deixar o time tão exposto em transição. Ele não, na segunda posse ele não vai conseguir mais fazer. Isso porque não é natural. É um exemplo do problema da rotação da seleção, né? Que nunca conseguiu encontrar um ideal, né? E assim, a gente tem que falar também, né? 2 dos nossos 3 melhores jogadores estão machucados. A gente tem o Raulzinho, ele deve... A conversa antes, né? Até a informação do Diego Marcondes no Twitter, era que o plano é ter o Raulzinho contra o Japão, e ainda assim seria no sacrifício. O Iago está jogando no sacrifício. E o Caboclo teve as partidas que ele teve. Então a gente chegou num ponto... Precisamos conversar sobre o Bruno Caboclo. Porque a gente está nas Olimpíadas por conta do desempenho dele. Ele foi eleito o melhor jogador do pré-olímpico lá na Letônia. Foi espetacular. O Brasil não chega nas Olimpíadas sem o Bruno Caboclo. A gente está nessa situação ruim agora na fase de grupos também por causa do Bruno Caboclo. Contra a França, tiveram mais faltas que eu achei questionáveis da arbitragem, né? Uma faltinha aqui, uma faltinha ali. Eu achei que pelo menos 2 das 5 faltas deles estavam ali meio que no limite, pelo menos. Contra a Alemanha, foram umas 3 faltas extremamente idiotas, né? A última falta que excluiu ele do jogo, né? Que ele dá uma porrada no Dennis Schroeder debaixo da cesta. O Schroeder nem tinha muito ângulo pra fazer alguma coisa ali. É de um QI de basquete muito baixo. Essa foi a quarta. Essa foi a quarta. A quinta é a falta de ataque, que ele faz depois que a sexta valeu, tem falta de ataque dele. Que também foi... Que causou discussão, mas eu acho que foi falta. Foi muito falta, né? O Bonga tava com os 2 pés plantados fora do semicírculo. Mas assim, não teve arbitragem caseira contra a Alemanha, né? Foram muitas faltas e, cara, acabou... Terceira falta, com 2 minutos pro final do segundo quarto, né? Que ele ele erra uma cesta bem próximo e na frustração faz a falta no rebote. Sim. Depois que o rebote já tava na mão do alemão. Sim. Foi nível Karl Anthony Towns nos playoffs, as faltas do Bruno Caboclo. É por aí. Contra a Alemanha, né? Mas assim, ele é o melhor jogador da seleção, ele não pode fazer isso. Ele tem que ser mais inteligente. E infelizmente é um problema do Bruno Caboclo, né? Porque ele é um cara que tem todo o talento no mundo. E eu não tô nem citando as questões fora de quadra, briga com o time, sai brigado de um time, sai brigado de um outro. Quando não sai sem explicação, quando simplesmente abandona. Quando simplesmente não some, né? E teve problemas de comportamento na própria seleção muitos anos atrás. Sim. Ele já é um cara que tem 28 anos e tudo bem, são 2 jogos. Acho que 2 jogos no basquete não são amostragem de nada. Não tem como você tirar uma conclusão. Mas ele precisa ser melhor do que ele foi contra a França e contra a Alemanha, porque o time, principalmente hoje contra a Alemanha, quando estava ele e o Iago, é um time completamente diferente. É um time que corre a quadra, é um time que tem mais opções ofensivas, e é um grande problema do Brasil não ter essas opções ofensivas, né? Não ter um Leandrinho como era antigamente, que era um cara que você, dá a bola na mão do Leandrinho, ele consegue te encontrar 2 pontos. O Brasil não tem esse cara, principalmente com o Iago jogando no sacrifício, e assim, mesmo 100%, o Iago tem 1,78 m. Então, essa situação do Brasil, se o Caboclo tivesse jogado no nível que ele... Calma aí que meu iPhone aqui do nada tá ouvindo as minhas palavras, mas aí eu tô acostumado, ele já deve saber tudo sobre mim mesmo, minhas senhas e tudo mais. Mas assim, se o Bruno Caboclo tivesse jogado contra a França e contra a Alemanha no nível que ele jogou no pré-olímpico, a gente poderia ter facilmente, pelo menos, perdido de dígitos simples contra a França e a Alemanha ali, perder por 5, 6, 7 pontos, quem sabe até sonhado com uma vitória, e aí o Brasil ia para uma situação para vencer o Japão e não precisaria se preocupar, vamos ter que vencer o Japão por 20 pontos, 25 pontos. A gente vai analisar aqui termos de números aqui no podcast, mas cara, eu acho que é a grande variável
que tá deixando a desejar na seleção nessa Olimpíada? O primeiro jogo eu não comento, Gabriel. Eu acho que a arbitragem simplesmente não deixou ele jogar. E a gente viu a mesma coisa contra o Japão, né? Que o que eles fizeram com o Rui Hachimura... Sim, é um absurdo. Foi um absurdo. Ejetaram ele e a França ainda quase perdeu com o Japão sem o Rui Hachimura. Aliás, se salvou no tempo normal com uma bola de 3 de falta, que é uma falta que, assim, dá pra discutir. No basquete FIBA, essa falta na NBA, assim, talvez... Então, é o tipo de falta que a gente fica batendo a tecla o ano inteiro. Porque na NBA marca esse tipo de falta, na FIBA, que é o jogo mesmo, de verdade, não marca. Aí chega numa competição FIBA, a gente vê tudo isso sendo marcado. Assim, nesse sentido, Gabriel, a arbitragem do mundo inteiro é ruim nesse sentido. E eu acho que de qualquer esporte, na verdade, eu acho que é ruim. Ela nunca vai agradar, porque nós somos seres humanos. A gente erra. Mas, assim, é bem por aí. Agora, acabou que o primeiro jogo ele não conseguiu jogar contra a França, não deixaram ele jogar basquete, complicado. Agora, hoje foi um jogo que se expõe muito à necessidade dele, porque ele consegue jogar, consegue pelo menos jogar, e também essas faltas de frustração dele, 3 pelo menos as 5 faltas, são faltas absolutamente evitáveis, né? Porque no primeiro quarto, o que a gente tem, Gabriel? Qual é o cenário do primeiro quarto? O Brasil não consegue fazer nada porque fecham o pick and roll do Caboclo e evitam passe pro Caboclo também. Fecham muito bem o passe. O Brasil não consegue colocar a bola dentro do garrafão pro Caboclo em boas condições. Então, a partir desse momento, o Brasil morre. O Brasil não tem ninguém que crie desequilíbrio. Esse foi o primeiro quarto do Brasil. Esse é o resumo do primeiro quarto do Brasil. E que evidencia muito a necessidade do Caboclo, como ele é extremamente fundamental para esse time. Os melhores momentos do Brasil vão ser com o Caboclo em quadra, os melhores momentos do Caboclo provavelmente, especialmente com o Iago em quadra também, que é um jogador que por si só cria desequilíbrios também, né, pela velocidade. E os piores provavelmente vão ser sem ele, porque nós não temos substituto à altura, especialmente se o Petrovic olha e fala, olha, eu vou botar meu pivô reserva, e eu quero que ele faça muitas das coisas que eu tento fazer com o Caboclo. Então eu quero que ele saiba fazer bloqueio para tentar pick and roll, quero que ele receba a bola no post. Então, que meio que puxa um pouco a capacidade dele nesse momento, sabe? É bem por aí. Então, tá muito claro que o Caboclo, com essa postura, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. E assim, vejo muita gente, eu vi muita gente não, vi acho que umas 2 ou 3 pessoas refletindo, putz, o Caboclo vai ser o vilão da campanha olímpica. Se seguir assim, sim, ele vai acabar sendo o vilão da campanha olímpica, por incrível que pareça. Porque a gente está em Paris por causa do Caboclo, especialmente. Isso que é complicado, né? Porque Olimpíadas são 2 semanas, né? Pô, basquete é um jogo que a amostragem pequena, assim, é meio... A gente brinca, né? Tipo, na temporada regular da NBA, qualquer time pode vencer qualquer time, né? Porque basta um jogo, né? Um jogo que você tem bom, você pode vencer. Só que aí você tem no torneio olímpico que é esse tiro super curto, né? E o Caboclo, que 3 semanas atrás era o nosso herói, o herói do basquete nacional, agora tá parecendo que vai ser o vilão. O cenário... E ele pode voltar a ser o herói, né? Sim. Ele pode voltar a ser o herói, porque contra o Japão, como sempre, né? O caminho é a gente ter os jogadores mais atléticos, mais fortes, próximos da cesta e tentar explorar isso. Então, assim, ele pode voltar a ser o herói, vai saber, né? É uma boa sequência pra gente falar sobre as chances do Brasil, né, seguindo em frente, né? Como a gente falou, o Japão fez um excelente jogo contra a França, né? Perdeu por 4 pontos na prorrogação, com aquela cesta de 3 que o Ricardo já descreveu muito bem o quão questionável foi aquela falta, mas enfim. Hoje o Brasil é o 4º colocado. Hoje o Brasil estaria fora das quartas de final, mas a gente sabia que o caminho realista para o Brasil era perder para a França e para a Alemanha e tirar o prejuízo contra o Japão, né? Acabou que perdeu ali... O jogo é contra o Japão. Perdeu um pouquinho mais do que eu esperava para a França e para a Alemanha, mas que eu torcia, né? O Brasil agora tem menos 25.
de saldo, né? E você olha o grupo A, o terceiro do grupo A eu ficaria chocado se não for um dos 2 melhores terceiros colocados, né? Porque os 2 primeiros classificam e os dois de cada grupo, e os 2 melhores terceiros colocados são 3 grupos, um terceiro colocado fica de fora, né? Nesse momento, a Espanha tem -5 e é a terceira colocada do grupo A. A Espanha que enfrenta o Canadá ainda, né? Se eu não me engano, enfrentou a Austrália hoje, foi? Se não me engano é isso. Aliás, vou ser sincero com você. Eu fico impressionado em como eu vejo um jogo, ou quando for um jogo, e 2 segundos depois eu não me esqueço de quem jogou. Espanha e Grécia. Grupo A, muito lembrado. Espanha e Grécia. 84-77, o Canadá venceu a Austrália 93-83, o Canadá está classificado. E aí você tem no Canadá jogando contra a Espanha. O Canadá é um adversário muito difícil, é o time mais forte do grupo. A Espanha vai ter que jogar muita bola para vencer, né? Mas de qualquer forma, o grupo A, acho que dá para presumir que o terceiro colocado do grupo A, seja a Espanha, seja a Austrália, vai ser classificado, né? A briga do Brasil é contra o grupo C. E eu falei sobre isso no último podcast, eu até postei um corte no TikTok, no Instagram e tal. A gente sabia que Sudão do Sul não era uma seleção morta, né? Fez uma Copa do Mundo que eles venceram o jogo e tudo mais, é a melhor seleção africana do momento, teve uma boa preparação, teve aquele jogo contra os Estados Unidos que todo mundo já falou 1000 vezes. Só que eu acho que eles são ainda melhores, pelo menos do que eu esperava, né? Porque eles ganharam bem de Porto Rico. E o Brasil tem que torcer muito, muito contra Sudão do Sul. Quer dizer, desculpa. Não, é isso mesmo. Tem que torcer muito contra Sudão do Sul. É difícil torcer contra. Torcer muito amanhã pelos Estados Unidos. Isso que é né? foda. Que é uma coisa que é uma coisa que a gente não gosta de fazer em geral, mas assim, vai ter que torcer. Vai ter que torcer. Os Estados Unidos tem uma atuação muito melhor do que teve no amistoso, que é só de um ponto. Sudão do Sul, é óbvio que essa é a lógica. A lógica é ser muito melhor. É um time que está mais bem preparado. Meio que acordou também em relação com o Sudão do Sul, né? Provavelmente jogou aquele amistoso com freio de mão puxado também, sabendo que era adversário. Mas vai ter que ser. Vai ter que ser. Se o Brasil vai classificar, amanhã os Estados Unidos vai vencer bem no Sul. A minha previsão era o terceiro colocado desse grupo C, né? Que Sudão do Sul e Porto Rico, levaria 2 sapatadas dos Estados Unidos e da Sérvia, e por isso o Brasil teria um caminho bem direto para as quartas de final. A linha desse jogo, os Estados Unidos são favoritos por 29 pontos. E se os Estados Unidos cobrir isso, se eles vencerem por 29 pontos mesmo, o Sudão do Sul passa a ter 18 de saldo para enfrentar a Sérvia. A Sérvia que eu imagino que vai vencer Porto Rico, não acho que não vai ter muita dificuldade para isso. Então o Sudão do Sul chegaria com 18 pontos negativos de saldo, enquanto o Brasil tem menos 25. Então o Brasil precisaria vencer o Japão, tirando 7 pontos de saldo em relação a Sudão do Sul, que enfrenta a Sérvia na última rodada. Que não é um absurdo. Mas, assim, se Sudão do Sul perder por 15 pontos para os Estados Unidos, eles perderam por 1 ponto no amistoso, aí a situação do Brasil fica dramática. Porque aí o Brasil precisaria ganhar por 20, 25 pontos e torcer para a Sérvia ganhar por 10, 15 pontos. A Sérvia, assim, é difícil, né? Porque se Sudão do Sul não for atropelado pelos Estados Unidos, é mais uma amostra de uma seleção muito forte que você não imagina que vai ser atropelada pela Sérvia. Então, a gente tem que torcer muito para os Estados Unidos amanhã. E assim, tem a parte que é a parte que a gente meio que dá como favas contadas, né? O Brasil tem ganhado do Japão. O Japão fez um jogo melhor contra a França do que o Brasil fez contra a França, por exemplo. E melhor contra a Alemanha também. Não, o Brasil foi melhor do que contra a Alemanha, eu acho. Foi por 20? O Japão perdeu por 20. Ah, é verdade. O Japão perdeu por 20. E meio que o Brasil, e meio que o Japão, ele já teve perdendo ao longo do jogo.
Foi um jogo que não teve nenhum momento né, não teve nenhum momento assim que você, no segundo tempo, especialmente, você olhou assim e falou, pô, olha o Japão e tal. O Japão é um bom time de basquete, assim, o Japão, eu acho que o grande problema, Gabriel, e aí eu também incluo para você Sudão do Sul, Sérvia, Porto Rico, joga todo mundo nesse bolo. A Sérvia talvez um pouco menos, mas Sudão do Sul e Porto Rico especialmente nesse bolo, a própria Grécia no grupo A, é que, assim, existem 4 ou 5 seleções, você tendo a Canadá, a Austrália, a Alemanha, a França e os Estados Unidos, ou a Sérvia e os Estados Unidos, aí você pode escolher que eles são os melhores times. Mas no segundo, depois desses 5, 4, 6, o que seja, você vê um bolo, cara, que assim, qualquer um pode vencer qualquer um. Não tem muito uma grande vantagem de um sobre o outro. É o Brasil vencendo a Letônia, atropelando a Letônia e perdendo para Camarões, por exemplo. Eu acho que o pré-olímpico do Brasil é muito claro em relação a isso. Você tem um bolo ali meio amorfo de seleções que estão no mesmo nível, que depende muito de como você ou um jogador acordar, ou como o Hashimura acordar, ou como o Caboclo acordar, depende muito disso. Depende do dia e tal. Então, o Brasil, assim, a gente dá como... quantas vezes a gente já passou por isso, Gabriel? Assim, a gente falar, o Brasil tem que fazer saldo contra esse e tal. O Brasil ir lá e não é que só não conseguiu fazer saldo, tem que perder. Assim, a gente contava, por exemplo, na Copa do Mundo fazer saldo contra a Costa do Marfim, se não me engano. A gente penou contra a Costa do Marfim, quase perdeu para a Costa do Marfim. Sabe? A gente esperava jogar contra a Sérvia e Montenegro no pré-olímpico para classificar e contra o Camarões fazer saldo. Foi o contrário, vencemos a Sérvia e Montenegro e perdemos para Camarões. Então, assim, o Brasil tá nesse bolo aí em que não dá muito pra você cravar, cara. Esse aqui a gente vai vencer e tal. Especialmente num campeonato como a Olimpíada, com só 12 seleções. Quem tá indo na Olimpíada é porque pode brigar. Pode, no dia certo, lógico, não vai brigar com o Canadá, com os Estados Unidos, talvez, mas contra qualquer outro ali, a tendência é brigar pau a pau. Assim, claro, tem esse risco bem grande, né? E eu e você temos uma idade que a gente não viu os anos de ouro da seleção, obviamente, né? Que é mais competitiva. A gente acompanhou da fase que a gente tinha Nenê, Splitter, Varejão e Leandrinho, que foi uma fase boa, né? Marcelo Machado, Alex e tal. O Herta jovem ainda. E a gente tá escolado, né? A gente sabe. É exatamente isso que você falou, né? Pode acontecer muito bem do Sudão do Sul perder bastante, perder por 30 dos Estados Unidos e perder por 15 pra Sérvia, e o Brasil perde pro Japão. E aí quem classifica é o Japão. Eu tava tentando encontrar aqui, não tem linha ainda do jogo. Imagino que o Brasil seja favorito contra o Japão, mas eu imagino que vai ser o quê? Uns 5 pontos? 4 pontos? Não é um favoritismo grande do Brasil contra o Japão. Eu tava imaginando 5 pontos, por aí, alguma coisa assim. Exatamente, né? Que assim, se o Brasil ganha por 5 do Japão, a gente tem menos 20 de saldo. E aí o Sudão do Sul contra Porto Rico e Estados Unidos tem que perder somado por 31 pontos de diferença. Mais ou menos essa é a conta que Sérvia e Estados tem Unidos, que ser feita. É Sérvia. Eu nem sei o que eu falei, é melhor o Sudão tem que perder pro Sudão, sei lá. Mas assim, o Sudão tem que perder para os Estados Unidos e para a Sérvia com um combinado de 31 pontos. O grande problema que assim, a Sérvia também, Gabriel. Aliás, tem 2 problemas. A Sérvia, a Sérvia não ela é um candidato à medalha de prata, mas eu também não acho que ela é essa sumidade toda para chegar e atropelar o Sudão do Sul. Não sei se tá nessa pegada. E tem um problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não pensam em salto. Os Estados Unidos é o tipo de time que chega lá com 1 minuto pro final, ganhando por 10, ganhamos, beleza, já foi. É um time que, assim, ele tem que se policiar para pensar em salto. É um time que naturalmente não pensa em salto. Tanto que ele tem todos aqueles problemas com a Copa da NBA, de jogador sentindo desrespeitado, o time fazendo cesta no final e tal. Então, assim, são 2 pontos. Eu vi o jogo da Sérvia contra os Estados Unidos, eu não fiquei tão impressionado assim com a Sérvia. Eu acho que os resultados também, os amistosos de preparação, essas coisas, a preparação também não indicou grandes, assim, segundo colocado muito à frente dos outros, alguém que está muito acima. Mas é aquela história também, né, Gabriel? Assim, Sérvia enfrentou 2 vezes os Estados Unidos, uma amistoso e uma agora. Então a gente
a gente vai medir mesmo que a Sérvia provavelmente quando Sudão do Sul e Porto Rico, para ter uma ideia de onde ele pode chegar. Sim. De fato, se ele é a segunda força, digamos assim mesmo, né? E a minha questão com a Sérvia era meu palpite pra medalha de prata, né? Porque é um time que foi segundo colocado no Mundial sem o Jokic, né? E agora tem o Jokic, né? E você falou dessa questão do saldo de pontos, né? Não sei se você viu Grécia e Canadá. Teve uma polêmica dessa no final do jogo, porque o Canadá, o R.J. Barrett faz uma enterrada com poucos segundos. E pior que era um jogador, não era da NBA, o jogador da Grécia que ficou puto, né? E o Shea foi lá falar, porra, o que você vai fazer? Ponto vale pra caramba, né? Não tem jeito, né? E tá aí pra... Se a NBA pudesse usar saldo de pontos, talvez jogos ficassem um pouco mais animados. Mas enfim, vamos continuar acompanhando. O torneio se desenvolve. Eu não te preparei para a pergunta que eu vou fazer agora, Ricardo. Mas eu faço mesmo assim. Eu quero o seu palpite. Se o Brasil se classifica ou não. E eu vou dar o meu palpite antes. Eu torço muito, obviamente. Hoje eu fico muito mais animado para um jogo da seleção de basquete do que de futebol. E eu acho que até um clima mais inocente entre as pessoas, Sim. né? Porque o futebol tem toda aquela carga e tal. O basquete é muito mais, vamos torcer e tal. Isso aqui a gente é mais underdog, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai acabar sendo o Sudão do Sul. Ou o Japão. E assim, se for o Sudão do Sul principalmente, não dá pra dizer que é uma zebra também, porque eu acho que é uma seleção melhor do que a do Brasil. O Brasil tá ainda segurando dos dois lados, né? De uma geração anterior e indo pra uma geração nova e tal. E eu acho que é muito positivo a gente retornar para as Olimpíadas. Eu acho que a nossa missão já tá concluída aqui. O que acontecer nas Olimpíadas é cereja no bolo. Mas se eu tivesse que botar minha mão no fogo aqui, eu acho que a gente não avança para as quartas. Eu entendo, mas assim, contrariando tudo que Seja eu falei até agora, seja o fanista mesmo. Eu acho que o Brasil vai classificar. Eu acho que de alguma forma o Brasil vai classificar. Eu não sei como exatamente. Se vai ganhar bem do Japão, vai surpreender a gente. Ou o Sudão do Sul vai tomar 40 pontos dos Estados Unidos amanhã, vai saber também. Porque os Estados Unidos tem essa coisa da motivação, né? Porque o pessoal ficou enchendo muito o saco dele por causa dos amistosos, né? Pode ser uma motivação extra, mas assim, eu acho que o Brasil vai classificar de alguma forma. Eu acho que o Brasil passou muito perto de ser eliminado hoje sem entrar em quadro. Se o Japão ganhasse da França, eu acho que o Brasil estaria eliminado, com todo respeito. Eu acho que assim, o Japão ia entrar com outro tipo de motivação no jogo, ia entrar muito mais segurando a situação ali, se equilibrando no saldo do que propriamente para vencer, ia fazer um jogo estudado e ia acabar classificando. Acho que o Brasil se safou antes de entrar em quadra, na verdade, com a vitória da França na prorrogação. E eu acho que o Brasil vai encontrar um jeito de classificar, eu não sei exatamente como, mas é torcida e eu acho. Dessa vez, eu geralmente acho tudo errado. Então, se a lógica tá dizendo para mim que o Brasil não vai classificar, eu acho que a gente vai dar um jeito. Vai arranjar essa chance aí. Vai fazer acontecer. Espero que você esteja certo. E último assunto aqui, né? Sempre quando o Ricardo participa, Bronny James. Bronny James jogaria na seleção brasileira de basquete? Interrogação. Vou deixar essa pergunta no ar e vou agradecer a participação do Ricardo. Siga ele lá no @StabolitoJumper. Smudo, Estabolito, vai estar na descrição do podcast. Siga o Jumper, melhor cobertura do basquete aqui no Brasil, um site tradicionalíssimo. Ricardo, brigadão pela participação e até a próxima. Eu agradeço, Gabriel. Sempre que me convida é por conta e risco de quem convida. E é seguro o rojão. E fica um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes sobre basquete volta na quinta-feira de manhã. Provavelmente, tem que olhar a tabela aqui ainda. Eu fiz esse rolo no último podcast. Eu tenho que olhar a tabela aqui e ver quando que é o próximo jogo. Sabe quando que é o próximo jogo do Brasil? É de manhã cedo, né? Eu acho que é sexta. Eu imagino que seja sexta, porque amanhã tem 2 jogos, pula um dia de descanso. Sexta-feira a tendência é que seja, a não ser que mude alguma coisa. Então, pessoal, vamos deixar aqui. Se você vê um podcast antes, é porque eu mudei de ideia. Mas o plano é gravar depois de
de Brasil e Japão, 6 horas da manhã. Eu vou acordar cedo, gravo depois. O grupo C vai ser resolvido na quarta-feira? Não, vai ser no sábado. Então não vai estar resolvida a situação. Mas pelo menos a gente vai saber o que a gente precisa torcer para acontecer no jogo entre Sudão do Sul e Sérvia. Então, Tomara, né, que a gente tem por que torcer, né? Exatamente. Então, marcado o próximo podcast, sexta-feira de manhã eu vou publicar. Então até lá. Tchau.